E aqui eu tenho um outro exemplo, né? Ele saiu do -2, foi até o 6, depois voltou para o 3, tá? E se ele pede qual o deslocamento escalar, tá? Deixa eu só pegar aqui captura da tela, tá? Então, se eu tenho que calcular o meu deslocamento escalar, a posição inicial é -2 metros, a posição final são os meus 3 metros, certo? O meu ΔX, que é o deslocamento escalar, vai ser a posição final menos a posição inicial. 3 menos -2, tá? Então vai ficar ΔX igual a 3 menos vezes menos dá mais. Então o meu ΔX vale 5 metros, ok? Então, só para a gente parar e pensar. E se ele pedisse a distância percorrida, aí eu teria que ir lá e calcular. Para sair do -2 e chegar até o 6, do -2 até o 0 tem 2, mais 6, 8, 8 mais 3 para cá, 11 metros. Aí seria a distância percorrida, tá? E ela sempre vai ser positiva, né? O meu deslocamento escalar, ele vai me fornecer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Já a distância percorrida não, ela sempre vai dar um resultado positivo. Uma outra grandeza que a gente usa muito é o intervalo de tempo. Quanto tempo eu gasto para fazer esse ou aquele movimento, tá certo? Então, o intervalo de tempo eu não tenho que me preocupar, porque sempre vai ter que dar positivo. Então, vai ser o tempo maior menos o tempo menor, tá? Então, não tem como eu sair de casa às 8 horas e querer chegar no trabalho às 7 horas. Não vai dar. Então, isso sempre vai ser o maior menos o menor, tá certo? E aí aparece a velocidade média. Então, a velocidade média, ela é a divisão, a razão, o quociente entre o deslocamento escalar e o tempo, tá certo? Então, essa velocidade média, eu posso organizar ela para facilitar a tua vida da seguinte forma, tá? Velocidade média, ela vai ser o ΔX sobre o ΔT. Lembrando, né, que esse ΔX ele pode ser calculado como sendo x menos xi. O ΔT ele pode ser calculado como t menos ti. Esse cara aqui sempre vai ser positivo. Esse cara aqui pode ser positivo, mas pode ser negativo, ok? E o mesmo acontece com esse cara aqui. Pode ser positivo e pode ser negativo. Então, o que a gente pode fechar? Se o deslocamento é positivo, a minha velocidade média também vai ter que ser positiva. Se o meu deslocamento é negativo, a minha velocidade média também é negativa, tá? Então, ele vai me dizer, se o deslocamento é progressivo, a velocidade também é progressiva. Se o deslocamento é retrógrado, a minha velocidade também é retrógrada. Só que eu posso escrever isso aqui na forma de um triângulo, assim, ó. Velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. Então, por exemplo, se eu quero calcular o ΔT, escondo o ΔT, como é que ficou a minha equação? A minha equação ficou ΔT, que é o que eu escondi, ΔX sobre a velocidade média. Se eu quero calcular, por exemplo, deixa eu copiar aqui rapidinho o meu triângulo, tá? Velocidade média, ΔX, ΔT. Se eu quero calcular a velocidade média, então a velocidade média, ela fica ΔX sobre ΔT. Ah, mas eu não quero calcular isso, eu quero calcular o ΔX. Então vamos lá para calcular o ΔX. Então tá lá o meu triângulo, né? ΔX, velocidade média, ΔT. Então se eu quero calcular o ΔX, perceba que agora está um do lado do outro, não tá um sobre o outro. Então o meu ΔX, ele é a minha velocidade média vezes o ΔT. Outra coisa que é importante aqui você saber e guardar no fundo do coração, tá? É a questão das unidades de medida. Então aqui eu tenho
o ΔX, ΔT e a velocidade. No nosso sistema internacional, isso aqui vai ser em metros, isso aqui vai ser em segundos, isso aqui vai ser em metros por segundo. No nosso sistema usual, isso aqui vai estar em quilômetros, isso aqui vai estar em horas, isso aqui vai estar em quilômetros por hora, tá? Então, olha só, para você passar de metros para quilômetros, você vai dividir por 1000. De quilômetros para metros, multiplicar por 1000. De segundos para horas, você vai dividir por 3.600. De horas para segundos, você vai multiplicar por 3.600. Agora, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, 3.600 dividido por 1000. E de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Tá? Então, não dá de misturar. Ou você vai usar todas as unidades aqui na coluna azul, ou todas na coluna verde. Não mistura uma coisa com a outra para você não ter problemas, tá certo? Voltando aqui ao nosso slide. A outra velocidade que aparece é a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea é quando eu quero pegar ela num tempo muito pequenininho, ok? Então, por exemplo, você está passando ali na beira-mar norte, está cheio de radares e controladores de velocidade. Então, naquele exato momento, a sua velocidade era de 100 km por hora. Você vai ser multado. Não importa se um segundo depois você já havia pisado no freio e a velocidade havia diminuído. Tá? Então, a velocidade instantânea é a velocidade, por exemplo, que um radar registra sobre você. Tá? A velocidade média é aquela velocidade que eu teria que manter sempre igual no meu velocímetro para fazer uma determinada viagem. Tá ok? Bom, tendo feito isso, a gente pode pensar nos exemplos, ok? E aí eu vou começar tirando aqui um print da tela, certo? Então vamos lá. Ele está me dizendo aqui que a velocidade escalar média de um atleta que corre 100 metros. O que são esses 100 metros? É uma distância. Vai ser o meu delta x. Em 10 segundos. 10 segundos são o meu tempo. Agora, ele quer a velocidade média em quilômetros por hora. Então, a minha velocidade média, ela é o meu ΔX sobre o meu ΔT. Bom, nada me impede de pegar aqueles 100 metros, passar para quilômetros, aqueles 10 segundos e passar para horas. E eu já acho a resposta em quilômetros por hora. Mas a gente precisa se habituar a pensar da seguinte maneira. Então vamos lá, a velocidade média vai ser 100 metros por 10 segundos, que vai dar 10 metros por segundo. Bom, mas eu preciso passar para quilômetros por hora. Se o meu objetivo é passar para quilômetros por hora, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu simplesmente multiplico por 3,6. 10 vezes 3,6 dá 36 quilômetros por hora. Tá certo? Então precisa ficar muito atento com essas unidades de medida, ok? Bom, o próximo exercício é o 2, que diz assim: um móvel percorre uma distância de 1.400 metros, tá? Então, deixa eu jogar isso aqui para cima, tá? Então, o nosso ΔX é de 1.200 metros em 4 minutos. Aí ele quer saber qual é a velocidade média em metros por segundo. Então ele quer saber qual a velocidade média em metros por segundo. Bom, então vamos lá. Metros já está em metros, só que minutos e segundos ainda preciso ajustar. Então eu vou lá. 1 minuto tem 60 segundos. Tá? 4 minutos vão ter x. Faça a multiplicação cruzada. X vezes 1 é igual a 4 vezes 60.
x é igual a 240 segundos. Agora eu consigo montar e calcular a minha velocidade média na unidade que ele pede. Então, a minha velocidade média, ela é o ΔX sobre o ΔT, que dá 1.200 dividido por 240, que vai dar 5 metros por segundo, tá certo? Então, se eu já venho cuidando com as unidades de medida e tendo sempre na minha mente esse quadro aqui, as coisas ficam bem tranquilas, tá certo? Bom, o próximo exercício é o 3, que diz o seguinte: uma partícula percorre 30 metros com velocidade média de 36 km por hora. Então, deixa eu jogar isso aqui para cima. Então, ele vai estar percorrendo uma distância, um deslocamento de 30 metros com uma velocidade média de 36 km por hora. Aí a pergunta dele é: em quanto tempo ele faz esse percurso? Bom, aí nós temos uma seguinte situação, tá? Eu posso passar esse cara para quilômetros, ok? Mas se eu passar esse cara aqui de quilômetros por hora para metros por segundo, ok? Eu vou simplesmente dividir por 3,6, ou seja, 10 metros por segundo. Para eu calcular o tempo, vamos lembrar aquilo que eu já havia colocado para vocês aqui em cima aqui, ó. Tempo é deslocamento sobre velocidade média. Então vamos lá. Então o meu tempo é o meu ΔX sobre a minha velocidade média. Então vai ser 30 metros sobre 10 metros por segundo. Quer dizer que isso aqui vai dar 3 segundos, ok? Como que eu cheguei nessa unidade de medida? Olha só o que eu posso analisar. O meu deslocamento estava em metros. A minha velocidade passei para metros por segundo. Então quer dizer que a minha resposta vai estar em segundos, ok? Então fechamos essa questão.